Bem, muito boa noite. Eu queria agradecer a oportunidade de falar com o professor Kleber, que atualmente está trabalhando como presidente da Ascorsan. Ah, Se me for possível, pedir para o professor Kleber se apresentar e comentar quanto tempo ele está trabalhando na Corsan. Boa noite, Luiz. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, desse espaço que é utilizado muito bem aí, sem questões partidárias, né? É um espaço neutro onde a gente pode debater ideias para a sociedade. Enquanto funcionário da Ascorsan, já fazem 14 anos que eu trabalho na empresa, onde ocupei vários cargos, né? E hoje estou de presidente da Ascorsan, que é a Associação dos Funcionários da Corsan. Professor Kleber, qual é a sua formação acadêmica? Eu sou formado biólogo, bacharel e licenciado pela Universidade Federal de Pelotas. Tenho especialização em saneamento pela FACAT e tenho um MBA de gestão de empresas pela FGV. Muito bem, é uma carreira bastante interessante. Kleber, retornando um pouco ao tópico da Ascorsan, como é que o senhor vê a sua formação, né, e como é que ela pode contribuir para conduzir a Ascorsan em diferentes caminhos, caminhos inovadores, né, para a associação dos funcionários? Luiz, assim, ó, a gente como tem uma bagagem diversa, né? Não seguiu dentro de uma carreira, uma questão específica, tipo biólogo, só trabalhar, a gente trabalhou em outras áreas administrativas, enfim. Hoje em dia, a gente pode ver que a Ascorsan, ela nasceu em 1957, antes de surgir a Corsan. Então, já faz bastante tempo, e isso necessita uma atualização, principalmente do seu estatuto, né? A sociedade e o mundo mudou muito nesse período. Então, a gente precisa estar sempre atento e acumulando assim, a nossa experiência para tentar trazer as Corsan para um panorama atual, atualizar ela. As diversas, como é que eu posso dizer assim, a diversidade social assim dos problemas. Hoje a conjuntura é bem diferente do que ela foi, para o que ela serviria, ela é criada, né? Então a gente precisa estar trabalhando para cada vez mais melhorar a instituição, para que ela consiga sobreviver mais e servir para a finalidade dela, que é a questão dos associados, né? E com outras bandeiras, como é o caso nós vivemos hoje num cenário onde o risco de privatização da Corsan é bem importante, né? E como a nossa associação basicamente depende dos servidores da Corsan, então a gente tem que atualizar e buscar um caminho, né, alternativo, caso venha ocorrer a privatização, né, da empresa, a gente possa ainda estar buscando alternativas para até mesmo para barganhar no futuro a questão das licitações, né, que poderão abrir nesse período. Então, professor Kleber, dá para observar que o senhor já tem alguns planos de inovação, né, na Ascorsan. O senhor acha que o mecanismo tradicional, que fundamentalmente era manter a associação meramente ligada à empresa, pode ter se tornado obsoleto já com o passar dos anos e que pode vir a ser necessário e interessante para o funcionamento das Corsan arrumar novas atividades, novas fontes de arrecadação, talvez até ampliar o panorama de sócios?
Né, se a gente for ver historicamente, como a Corsã veio antes da Corsã, só que ela tinha outro nome, né? Era uma associação dos funcionários da indústria do Estado. A ideia original era abranger todo o Estado, só que com o surgimento da Corsã, ela ficou como o principal ente, né, dos associados e acabou sendo ao longo do tempo restrita. Tanto é que em 2009 foi mudado no estatuto o nome e aí você foi transferido para as Corsã, pela maioria ou todos os associados serem da Corsã. Então, a ideia que a gente tem é ampliar a questão dos sócios, né, para outras entidades de saneamento e colocar uma cláusula em caso de privatização, a gente sim ampliar a questão, podendo até transformar ela numa cooperativa. Foi assim com parte da CE, foi assim com o pessoal da Caixa Estadual. Então, a gente tem que estar preparado para esses cenários, principalmente os cenários piores, né? Que hoje a gente está trabalhando em cima de uma questão política que traz um mote que a privatização vai melhorar e não melhora. A gente tem vários estudos e vários exemplos das cidades, né, que Não ocorreram melhoras. não ocorreram melhoras, e principalmente no Brasil aqui a gente usa, trazido no contexto fatores que, se tu for pesar, não influenciam nada. A questão de perda, tu comparar as perdas brasileiras do setor de saneamento com as perdas que ocorrem na França, Alemanha, que os países são menor que o estado do Rio Grande do Sul, não tem cabimento. Onde o poder aquisitivo das pessoas são bem maior. Nós hoje vivemos mais de 100 milhões vivem à margem da pobreza. E eles vão pegar água da onde? É claro que tem as ligações clandestinas aqui, que é contabilizado como perda. Então, são vários fatores. Então, tu não pode pegar um quesito frio e matemático. Tu tem que analisar todo o contexto. E até tem um estudo de uma geógrafa que ela traz isso aí, bastante forte. Essa questão do comparar, de como comparar, né? Não podemos pegar o texto pronto e trazer ele como um fato. A gente tem que saber Meramente analisar fazer uma tabela e comparar números não seria adequado para a nossa realidade brasileira, num exemplo sim, tu tem que Brasil-Europa. isso, tu não pode ser frio, tu tem que ver todo um contexto. Aí sim a gente pode chegar num denominador comum e realmente avaliar, é bom ou não é, né? Então Até o existe próprio cenário de que tem países europeus que estão sendo construídos há 2.000 anos. O Brasil, com sorte, tu considera 500. exatamente. Diferente, é um cenário bem diferente. Mas, professor, retomando o tópico da Ascorsan, me esclarece, ela chega a ser um organismo independente da Corsan ou ela tem algum comando que, como é que eu vou dizer, ela é, ela obedece ordens da Corsan? Ou ela consegue ser independente, perdão, se a pergunta não está bem Então, clara. em termos administrativos, ela é independente, né? Perfeito. Tu tem a presidência, a direção e tem o conselho deliberativo. Tem o conselho fiscal, como uma outra entidade qualquer. Só que ela, de certa forma, economicamente é dependente, porque os sócios todos estão na Corsã. Então, no momento que se tu privatiza e esse pessoal todo é demitido, enfim, troca de emprego, acaba afetando diretamente a vitalidade da entidade, né? Não A tem saúde como... financeira fica Exatamente. comprometida. Perfeito. Atualmente, então, financeiramente, a Ascorsan ainda depende muito dos associados, que são os Sim, funcionários da Corsan. E nesse quesito, com o atual estatuto, só
só o pessoal que é da Corsã pode participar. Pessoas externas, por exemplo, sei lá, o cara tem um amigo que gostaria de trazer, ele está procurando um clube, uma associação, pode participar ou não. Não, é isso que a gente quer alterar, né? Hoje é restrito para os funcionários. E a gente, um dos quesitos é ampliar essa relação, né? Poder o teu irmão, o teu filho maior, ele ser associado, alguma das nossos esforços, né, na mudança do estatuto, assim como empresas. A gente vai pegar lá, vamos pegar as municipais, pega a Caxias, o saneamento de Caxias, a gente já está fazendo uma visita para o DEMAI, né, a gente já fez uma visita para ver se eles querem somar conosco, então a gente visitar essas outras empresas e eles acabarem agregando também junto. A Ótima ideia é ideia. essa. A ideia é essa. Fora isso, nós estamos trabalhando também no sentido de formar parcerias. A gente já esteve visitando o pessoal da energia elétrica, que eles é amplo, né? Eles pegam as privadas, pegam todas a parte estadual que ainda tinha, né, da CE. Então, eles congregam todo mundo dentro da associação. Então, eles têm uma força maior, assim, porque tudo necessita de dinheiro hoje em dia, não tem como tu funcionar sem dinheiro. Então, eles conseguem trabalhar melhor esse quesito. Então, a gente está buscando parcerias. A gente tem hotéis, eles têm hotéis em locais diferentes, e daqui um pouco a ideia é nós ceder uma parte das nossas locações para eles na cidade que eles não têm, e eles cedem uma parte da locação na cidade que a gente não tem. Então, não vai ter gasto para nenhum e a gente vai conseguir ofertar um serviço melhor para nossos associados. Uma ótima ideia, acho que é um caminho muito interessante a ser seguido, né? Para que isso possa acontecer, tem que haver uma mudança no estatuto das Corsã, ou Isso. não é necessário? Não, obrigatoriamente sim. A gente assumiu agora em janeiro, 17 de janeiro, agora teve a eleição do Conselho Deliberativo, a gente está preparando os papéis para passar para eles, eles analisam e dão um ok. Posterior ao ok deles, a gente vai chamar uma assembleia onde vai ser votado todas as alterações que a gente precisa fazer no nosso estatuto. Com Uma delas essas, é essa, ou outra é deixar uma cláusula aberta em caso de privatização, a gente poder se transformar numa cooperativa de trabalho para buscar competir diretamente. Outra questão bastante pertinente que a gente se deparou aqui quando assumiu é o associado daqui a um pouco tem uma dívida e ele se desassocia e a dívida acaba ficando com a entidade. A gente está arrumando uma cláusula de barreira que ele só possa sair depois que quitar seus débitos. Que isso não é justo com o corpo dos associados, né? O cara vai lá, gasta e depois sai e a dívida fica. Isso não existe em lugar nenhum. Então, são pequenas coisas que a gente analisou no estatuto que fazem diferença, né, no dia a dia. Então, a gente quer nos próximos meses agora reunir o conselho e já deliberar para a data da assembleia. caminhos importantes, em especial essa do associado sair deixando dívidas, realmente bastante incomum, né? Geralmente, nem de empresa telefônica, eu acho que isso acontece, mas tudo bem. Uhum. Atualmente, da forma que está vinculada as Corsan com a Corsan, havendo a privatização da empresa, né, dessa empresa de saneamento gaúcha, a Ascorsan não poderia continuar existindo ou ela poderia seguir com as próprios meios sem haver essas alterações? Não, eu acho assim, ó, que a questão ocorrendo a privatização, em tudo que a gente tem, em todas as privatizações que a gente analisou, acaba ocorrendo a demissão dos funcionários. Isso sem dúvida nenhuma, né? Então, isso afeta diretamente a questão financeira das Corsan. Então, implica sim num prejuízo. E é por isso, e hoje o estatuto não prevê nada, né? Porque ele é muito antigo.
se for pegar, ele é muito antigo, então não havia esse medo de privatização lá há 50, 60 anos atrás. Então, hoje em dia, é isso que eu digo, a gente tem que atualizar, né, para o nosso cenário, o estatuto. Então, e abrir portas, deixar portas abertas para caso nos dê mais flexibilidade, né, da gente poder interagir mais também com novos caminhos. E, infelizmente, a privatização que está aí, ela é um engodo, né? Não, todo mundo diz, vai melhorar. Aqui mesmo em Imbé, o pessoal não botou na caneta ainda a questão. Imbé, digamos assim, agora com a pandemia, aumentou a população de Imbé. Mas, da população que tem hoje residente, digamos assim, ó, o preço que vai ser pago nos investimentos vai ficar a cargo da população trabalhadora. O pessoal que tem mais dinheiro aqui tem casa e fica fechado o ano inteiro, ou seja, não tem consumo de água. Vai ter consumo de água janeiro, fevereiro e março, dezembro, né? Então fica fechado. Se tu colocar o esgoto em cima disso, né, que geralmente a Corsã cobra 70% do esgoto e a privada 90%, então uma casa que gastaria R$100 de água vai estar pagando 170. Na privada, vai para 190. Que tu tem um investimento grande, aquelas casas que estão aqui, que são o pessoal que deixa fechado durante todo o ano, que é um número alto, não vai estar pagando esse dinheiro. Então, esse dinheiro vai ter que sair, né, de algum lugar. E tu tem aquela população de baixa renda, que também não vai pagar esse valor, vai pagar menos. Então, tudo vai arcar para um grupo menor da sociedade. E isso não leva em conta. E todos os aditivos que estão sendo colocados hoje para renovação de contrato já sinaliza que a partir de 2027 a empresa fica liberada para aumentar de acordo com a necessidade. Então, isso aí é grave, porque nós não temos condições de... População, insisto, se for analisar, não tem condições de arcar com esses custos novos. Arcar com os custos. Então, é bem complicado isso aí. Eu acho que precisaria mais transparência. Eu acho que, num primeiro momento, a lei federal, quando ela ela tenta botar na ANA ali, concentrar, né, o poder regulatório na ANA, eu estava olhando com bons olhos essa questão, porque a ANA é meio ambiente, conseguiria travar várias coisas, a questão do agrotóxico, a questão do desmatamento, tu conseguia ter um poder maior. Mas aí tu pega, logo que passaram isso numa lei complementar, tu coloca que a direção, o conselho da ANA, os 5 representantes são políticos. Ou seja, vai ocorrer, trocou de governo, troca todos aqueles políticos. E sendo assim, não há uma continuidade de trabalho. Bem como sofre pressão. Vai o setor agrícola lá e vai pressionar os caras vão ceder. Não tem. Então, eu acho que a ideia era boa, mas ela, pela a rapidez, a agilidade, acabou se perdendo. Essa questão da ANA, você pegou várias cidades em condições de saneamento e recurso financeiro totalmente diferentes e botou no saco de gato. Não vai ter como cumprir isso aí. Isso é uma ilusão, é uma mentira. Você preparou tudo apenas pensando no privado, para o privado pegar. E aí? E as cidades que não vão dar lucro em hipótese nenhuma, e mais agora tendo que atender a lei, não há como dar lucro. Alguém vai querer? Não, vai ficar como o Estado. Tocantins é um exemplo disso. Tocantins houve em 1990, finalzinho dos anos 2000, início dos anos 2000 ali, a empresa uma empresa privada pegou umas quantas cidades e depois devolveu para o Estado cerca de 70 municípios que não dão lucro. O Estado teve que refazer a empresa e abraçar um déficit, né, orçamentário, porque não tem a folha de pagamento e pegou só os deficitários, não tem como manter o serviço. Então, eu acho que deveria ter sido analisado, a ideia ter amadurecido, ter feito etapas primeiro, né, para ser implementado, mas
Infelizmente, né, no Brasil isso, temos leis boas, mas implementadas de forma totalmente equivocada. A Corsã, que é uma empresa que querem privatizar, qual é o déficit anual dela? Ela dá prejuízo de quantos milhões por ano? Não, aí que tá, ela não está dando prejuízo. Ela justamente ela está dando, ela está sendo a vitária. Ela está conseguindo em torno, se eu não recordo, dá em torno dos 300, 400 mil. Só que aí que está o problema. O A problema mil todo ou é que milhões? milhões. Só que assim, ó, o grande problema dela é que ela foi criada. A Corsã foi criada em 1966. De lá para cá, o dinheiro cai no cofre único do Estado. E aí é tirado para pagar educação, para pagar salário, né? Então, a primeira coisa, o dinheiro do saneamento é saneamento, não pode ser tocado. Porque saneamento reflete na saúde. E aí tu tira para pagar a segurança, tu tira para pagar a educação, nunca vai ter, né, isso aí. Agora, com a privatização, se ocorrer, da onde o Estado vai manter a educação e a segurança, É né? uma E o pergunta. dinheiro da cor e só ressaltando que esse dinheiro que antes ia para o cofre não vai voltar para o saneamento, ele vai ir para os acionistas, para o bolso dos acionistas. Então, Talvez até para outro país. sim, os acionistas, a grande maioria é do outro país, né? Vai acabar indo para outro país, sem dúvida Mas nenhuma. então, Kleber, me ajuda a tentar entender, porque eu não sou um grande matemático, tá? Esse estado tem uma empresa que é superavitária. E por que que há um interesse em vender a empresa? Olha, isso é uma pergunta que não quer calar. É a questão assim, ó, se tu vê politicamente, ah, historicamente, a questão dos partidos, vamos pegar o PSDB, que até então era o exemplo da direita, né, no país, ele é Estado mínimo. Tudo bem, é uma coisa, quando é programado e de forma coerente, tu reduzir alguns custos, até se entende, mas não no saneamento. O Não, saneamento é uma e coisa que não deve ser mexida. no quesito aqui você está querendo reduzir um ativo e não um Isso. gerador de passivo, não. Tudo bem. Não, É e difícil para mim já entender. anos atrás tu teve a luz, né? A CE, que agora acabou. Então tu começa a fracionar e vender algumas partes que dão lucro e depois passa para a sociedade, olha aqui, ó, não está mais dando lucro. Eu acho que o importante de tudo é colocar as cartas na mesa. Quanto que dá de lucro? Como que isso ocorre? Como é que a gente pode investir? Para onde foi esse dinheiro? Né? A gente sabe que não quer dizer que ninguém está chamando ninguém de ladrão, enfim, está Opa, de indo para maneira nenhuma. tapar o furo de outros locais. Só que aí o saneamento não anda. Aí querem, inventam de privatizar de uma maneira, eu acho que rápido demais. Eu acho que precisaria de um estudo, de ver as condições de cada estado, enfim, selecionar por, por bacias, quem sabe, as cidades daquela bacia, ficarem naquela bacia, não de forma loteada, dizer, tu pega uma cidade de tal lugar, mais duas de outro, como é que tu vai atender as questões ambientais de cada localidade? Tu vai ter que priorizar alguma coisa. As cidades que dão lucro, essas estão tranquilas, independente se seguir do mesmo jeito ou não, elas Ela têm dá como lucro atender. igual. Sim. Sim, e elas vão atender a demanda pelo dinheiro que tem. A Corsã investiu muito nas questões das PPPs, que é as parceria público-privada, que tem tudo para dar certo. Daqui um pouco muda o cenário, não é faz uma curva, é uma guinada, né? Tu tá indo para um lado e volta todo ao contrário, tu tá investindo um horror de dinheiro, fazendo um esforço financeiro enorme para tentar vender a empresa. E é inconcebível isso aí, né? Não faz sentido lógico.
trabalho. Eu acho que seria... A Constituição do Rio Grande do Sul não tinha um artigo que dizia que teria que ter plebiscito para o Estado se desfazer desse tipo de ativo? Sim, mas isso aí foi votado na Câmara Legislativa, né, e passou. Até teve briga, porque teve, se eu não me lembro, um deputado que a votação dele ficou muito dúbia, se ele votou ou não, né? Mas, mesmo assim, passou. É que existem interesses, né? A gente não consegue fugir disso. Os deputados, depois de serem eleitos lá, cada um tem a sua cabeça. O grande problema, eu acho que todo, no questão no Brasil, não só vamos pegar municípios, estados e o país como um todo, era o cara saiu eleito, seja ele governador, presidente, vereador, prefeito, deputado, fez coisa errada e no futuro o Estado vai ter que pagar, bueno, vai ter que arcar com as consequências. Né? Não é virar as costas, fiz e virei as costas e saio. Teria que Porque ter uma isso, cláusula de responsabilidade. a mesma coisa, eu toco no caso do governador, né, que falou que não privatizava, que não fazia isso, não fazia aquilo e mudou da água para o vinho. Sem discutir, não é a questão de, eu acho que no campo democrático, toda discussão é saudável, desde que não seja aquele ranço, né, o ranço político que ainda a gente tem e tá cada vez, eu acho que vai ser maior. Esse ano é ano de eleição, então a coisa vai estar difícil. Vai ser Não um ano vai estar difícil. fácil Será vai ser um ano certamente. extremamente difícil. A intolerância vai predominar, né, tanto de um lado como do outro, e as discussões importantes vão acabar ficando para Serão trás. penalizadas por talvez motivos mais supérfluos, rixas. Mas retomando aqui algumas questões com relação às questões de privatização, tá? Estou tentando fazer sentido nisso, tá? Eu tinha um professor que ele costumava dizer que as áreas que traziam dinheiro para o caixa dos estados eram energia, comunicações e saneamento, tá? Esse meu professor já faleceu, mas a memória é sempre boa. E nesse estado do Rio Grande do Sul, há muito tempo ele vem trabalhando com o conceito de privatizações. Ele já conseguiu vender a parte energética, a parte de telecomunicações, e agora se encaminha para finalmente vender o saneamento. Né? Da onde que esse estado vai tirar dinheiro para se manter? Tem algum estudo apontando isso? Será tudo via impostos? O que ele tem algum planejamento? Se o senhor sabe? Não, eu acho assim, ó, estudos que apontem isso, acho que não tem nenhum. Até seria um caso até de um bom trabalho para doutorado na área, né, de administração, né? Porque assim, ó, tu tirou as coisas que a população usa. Não tem como tu viver sem energia, não tem como tu viver sem água e nem esgoto. E cada vez mais é telecomunicações. Então, isso era o que entrava. Tanto é que eu já disse aqui, né, que o dinheiro da Corsa que sobra ali, eles pegam para tapar o Não é furo nem das outras. reinvestido na empresa, o Estado Isso, usa em outras prioridades. Uma parte, exatamente. uma parcela, não sei quanto. E aí, tu pegou, tu vai lucrar um dinheirinho ali agora de início com a venda, e esse dinheiro tem fim, ele não se perpetua, né? Então tem fim, digamos assim, dá mais 2, 3 anos, e aí? Da onde tu vai tirar dinheiro? Não tem mais, tu vendeu tudo que tu tinha. Até eu costumo brincar, eu digo, é igual chegar em casa. Eu digo, eu vou para os meus amigos, vou dizer que tenho dinheiro. Peguei, vendo a geladeira, a televisão, digo, tô com dinheiro no bolso. Mas e amanhã? Tá sem Né? TV, sem geladeira. É essa propaganda enganosa que o cenário está apontando aí, né? Ninguém, como é que eu vou dizer assim? Ninguém olha para o futuro. Agora tá coisa muito, pode estar coisa muito boa, vai ter dinheiro, mas e amanhã?
Eu tive uma experiência na questão de administração do aterro sanitário. Tá? A gente tinha uma verba de 5 milhões, a gente pegou e disse, não, vamos fazer, tem que montar célula, faz isso. Aí fizemos todo o projeto direitinho. E quando a gente foi botar no lápis a longo prazo, justamente a gente ia conseguir sobreviver 4 anos e depois dos 4 anos a gente não ia ter dinheiro para manter. Né? Então, esse estudo eu acho que o governo deveria fazer e mostrar para a população, né, que isso é uma falta de responsabilidade. Né? No nosso caso lá, a gente, por mais que a gente quisesse e sabia que ia dar certo a questão A do parte aterro, técnica daria a parte certo. técnica perfeita, mas tu tem que ter uma análise financeira. Se tu fizer isso desconectado, tu tem 99% de dar errado a coisa, de não dar certo. Se tu não conseguir prever o futuro, e ainda mais agora, essa estabilidade econômica, né? Onde os juros estão altíssimos, então é bastante problemático essa questão aí. Professor Kleber, estamos nos encaminhando aqui para o final da entrevista, não quero tomar muito do seu tempo. Eu gostaria de agradecer, em nome do jornal, a sua disponibilidade em nos encontrar essa noite. Foi um prazer conversar com o senhor e espero que no futuro não muito distante a gente tenha uma oportunidade de conversar novamente aqui no jornal e, se possível, com um cenário melhor, né? Paz no mundo, ah, situações apresentadas aqui com um cenário totalmente diferente, né? Seria ótimo. Eu aproveito aqui para agradecer o convite, colocar as Corsã à disposição, né? Espero que nossas intenções agora à frente da entidade a gente consiga concretizá-las, né? Enfim, agradecemos o convite e estamos aí disponível, né? Não só sobre a Obrigado. pauta das Corsã, mas sobre outras pautas. Assuntos cabíveis. Muito obrigado, professor. Boa noite para o senhor e mantemos o contato. Boa noite, obrigado.